Abra a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, capítulo 22. Oh, glória ao nome do Senhor. Vamos ler. É bem comprido o texto, mas nós vamos lendo. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando-o. Abraão, Abraão, ao que ele falou, eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou, toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto, e sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No 3º dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou aos seus servos, permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto, colocou-o sobre os ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo, enquanto caminhavam os 2 juntos. Isaque chamou por seu pai, Abraão, meu pai. Ao que replicou prontamente Abraão, sim, meu filho. Então Isaque indagou, eis o fogo, eis a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro, para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e colocou-o sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para matar seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu, eis-me aqui. E ele disse, não estendas a tua mão contra o rapaz. Ordenou o anjo, não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não negastes o teu amado filho, o teu único filho. E em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová Jireh. E o Senhor proverá, Jeová Jireh, o Deus da providência. Por isso, até os nossos dias se diz, no monte do Senhor se proverá. O anjo do Senhor bradou uma segunda vez do céu, chamando Abraão. E ele declarou, juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, palavra do Senhor, porquanto me oferecesse este gesto, não me negando o teu filho amado, o teu único filho. Então, convicto de que eu te acumularei de bênçãos. Olha isso. E eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu, quanto a areia que se espalha pelas praias do mar. Diga glória a Deus. Essa história aconteceu no tempo de Abraão. E ela não aconteceu apenas por acontecer, por uma coisa bonita. Olha, Abraão, ele fez isso porque Deus mandou. Nossa, Abraão, não. Ela aconteceu porque naquele tempo era de costume, ainda não havia as leis. Era de costume o povo sacrificar os seus filhos em atos religiosos. Deus sabe sempre o que Ele faz em cada época. É uma loucura dizer isso, mas o povo fazia isso.
Mas foi um tempo também que Deus abominou. Foi um tempo também que Deus arrancou. Ele tirou, até mesmo nas leis, na lei de Moisés, já foi condenada essa prática. Porque ninguém segurava um povo maldoso que sacrificava os seus próprios filhos a um Deus talvez de barro, a um Deus de madeira. Mas nesse caso aqui, havia algo que Deus requeria de Abraão. Porque afinal de contas, Abraão foi um dos homens muito abençoados na terra. Era um homem que ele abria a boca e Deus fazia. Era um homem que falava e Deus fazia. Abraão foi chamado amigo de Deus. Você sabe o que é isso? Ser amigo de Deus. Chegava um momento que Deus queria ver, conhecer o coração de Abraão verdadeiramente. Será que realmente ele me ama? Ou ele me ama por aquilo que eu ofereço a ele? Será que realmente eu sou o Deus dele? Como ele diz que eu sou o Senhor Yahvé, o Deus Todo-Poderoso? A língua hebraica é essa, Yahvé? Jeová Jireh? Será que ele me ama porque eu sou Deus da vida dele? Ou porque eu tenho beneficiado ele? Então Deus pede para Abraão a sua promessa. Porque Isaac era o filho da promessa. Deus não tinha outro filho. Isaac era o filho da promessa. Era o único filho que ele teve na sua velhice. Todo mundo sabe disso. Então Deus pede àquela criança. Eu não sei qual foi o pensamento de Abraão. Eu não sei o que ele falou para Deus. Mas eu sei de uma coisa. Ele não falou nada para Sara. Escuta bem o que eu estou falando. Eu não sei se quando Abraão ouviu isso de Deus, ele deve ter achado um absurdo. Como isso, o mesmo Deus que me faz uma promessa, o mesmo Deus que me promete algo, é o mesmo Deus que agora quer me tirar aquilo que me prometeu e me concedeu. Houve, talvez no pensamento dele, um turbilhão de coisas. Mas ele era obediente. Ele era um homem de fé. Ele era um homem que sabia o Deus que ele servia. Realmente ele era. Então nessa prova, Abraão foi colocado à prova, como nós lemos aqui agora. Abraão foi colocado à prova. Ele tinha uma fé viva e verdadeira. E diz a Bíblia que ele não falou para sua mulher Sara. Porque se ele falasse para Sara, Sara, eu vou subir ao monte que Deus me mandou, porque eu vou matar Isaac. Imagina o que a Sara ia fazer. A Sara ia gritar. A Sara ia agarrar o menino, ia virar uma briga de dois, e ele tinha que fazer o que Deus mandou. Deus mandou, está mandado. Para Abraão é assim. E como é na tua vida? Deus mandou, está mandado, ou Deus mandou, não resolve nada na tua vida? E ele pegou aquela criança, e andou 3 dias com 2 moços, 2 ajudantes, 2 servos, seu jumento, e foi levando junto consigo a lenha, foi levando junto consigo as brasas já quentinha, as brasas em fogo, para poder sacrificar. E a Bíblia diz que quem carregou a lenha foi Isaac. Ergue o teu braço e diz, foi Isaac quem carregou a lenha. Preste muita atenção. E quando ele vai sem olhar para trás, e ele sobe e vai sumindo, andando por 3 dias, buscando, em busca do monte, o monte Moriá, e ele vai de encontro àquele monte. E diz a Bíblia, que no 3º dia, ele avistou o monte. Ele olhou e viu o monte. E andou mais um pouquinho. Alguns historiadores dizem que ele andou ainda mais um dia até chegar no monte que ele havia avistado. Foram 4 dias a pé. 4 dias a pé, andando, carregando a lenha, carregando a brasa viva, andando com os pés no chão, nada de carro, nada de avião, andando, literalmente andando. E ele andava para quê? Para matar o seu filho.
Ele caminhava para quê? Para obedecer à voz de Deus. Eita. Pega no braço desse irmão que está ao teu lado e fala, você obedece a Deus? Você imagina isso? Fala, você não precisa mais fazer isso não. Mas você obedece a Deus? Nas pequeninas coisas obedece? Olha lá. Abraão, talvez sem entender, com dor na alma, mas ele fez o que Deus mandou. Mas Deus testava somente o coração dele. E Deus então não permitiu que aquilo acontecesse. Quando Isaac olha para o seu pai e diz, pai, cadê o carneiro? Cadê o sacrifício? Cadê o sacrifício, papai? E ele disse, filho, o sacrifício está aqui, é você mesmo. Deus pediu Isaac para Abraão. Amarrou o menino, colocou em cima do holocausto e levantou o cutelo, uma faca, para matar a criança conforme Deus havia pedido. E naquele momento, um anjo gritou, um anjo apareceu e disse, Abraão, não faça isso. Deus queria somente ver o tamanho da sua fé. A pergunta para você é essa, cadê o teu sacrifício? Qual é o tamanho do teu sacrifício para Deus? Muitas vezes, irmãos, nós achamos que essas coisas não acontecem mais para nós. Nós achamos que porque nós servimos ao Senhor, nós somos de Deus, nós nunca mais vamos passar por uma prova. Eu já vi gente falar assim, o que é isso? Se eu estou em Jesus, por que eu tenho que passar por prova? Por que eu tenho que passar por essa situação? Por que eu tenho que passar pela outra situação? Sabe por quê? Eu venho te responder aqui nessa noite. Quem é de Deus, quem verdadeiramente é de Deus, é provado sim por Deus. O diabo tenta, mas Deus prova. Moisés foi provado, Ezequias foi provado, Jesus foi provado como homem. A ponto de na sua dor, no seu sofrimento, ele dizer, Senhor, afasta de mim este cálice. Mas contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quantas e quantas provas nós passamos, quantas situações contrárias. Quantos momentos na nossa vida que nós não entendemos o que é que está acontecendo. Talvez você está aqui e diz, eu tenho feito tudo certo, eu tenho adorado a Deus, eu tenho buscado a Deus. E por que é que essa situação tomou conta da minha vida, do meu casamento, do meu lar, dos meus filhos, das minhas finanças? Tem pessoas que se perguntam, por que é que eu estou doente? Por que isso está acontecendo comigo? Por que houve perda? Tem duas situações que faz isso. Mas as duas situações são prova. Uma delas, há muitas perdas. Porque também muitas sementes más foram lançadas na terra. Essa é a primeira. Aquilo que você plantar, você vai colher. Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Muitas vezes nós passamos uma vida inteira plantando coisas ruins e queremos colher coisas boas, é impossível. A Bíblia vai cumprir. Então, se você quer colher coisa boa, plante o que é bom. Se você quer colher paz, faça paz. Se você quer colher o amor, plante o amor. Se você quer colher a justiça, seja justo. Se você quer colher fidelidade, seja fiel. Mas existe uma área na nossa vida que a gente não entende. Estou sendo isso, estou sendo aquilo, estou sendo isso aqui. Tenho ficado firme. Olha, eu tenho me arrependido. E não sei por que a minha vida ainda está desse jeito. Levanta a tua mão se você está vivendo assim hoje. Tenho passado por tantas coisas. Eu não entendo se eu tenho estado na presença de Deus com o meu coração aberto. Então segura aí.
é porque Deus te ama muito. É porque Deus nos ama muito. Quando Deus prova um dos seus filhos, é porque Deus quer ver aquela pessoa com o coração tão íntegro. Quando Deus prova uma pessoa, é porque Ele já está preparando algo muito bom para chegar. Quando você é provado numa situação, quando há anos que você não consegue vencer, quando há anos que as coisas parecem que não vão dar certo, quando há anos ou meses ou dias que parece que você não vai chegar aonde tem que chegar, é porque Deus está te provando. Fica firme, fica persistente, fica perseverante, vai orar, vai adorar. Vai para o Moriá. Sabe quem é o Moriá hoje? Não é lá em BH não. O Moriá na tua vida hoje é a cruz. É a cruz. O Moriá é o monte, a cruz. Vai orar, vai glorificar Deus. Porque vai passar essa prova. Vai passar. Vai passar esse momento de teste. Deus está olhando para você e perguntando: será que esse meu filho me ama mesmo? Será que essa minha filha me ama mesmo? Será que essa minha filha e meu filho é tudo aquilo que ele diz para mim? Quando ele ora, quando ele canta para mim, quando ele louva o meu nome, será que ele é tudo isso mesmo? E às vezes Deus vai lá e coloca uma provinha. Ele vai lá e mexe numa situaçãozinha. Ou ele vai lá e prende alguma coisinha. Ou ele vai lá e faz com que aquilo que você tanto esperava acontecer não aconteça de repente. Mas eu quero te falar uma coisa. A prova passa. A prova vai passar. O momento de sofrimento vai passar. Quando Deus nos prova, é porque Ele quer forjar em mim e você um caráter diferenciado. Quando Deus prova, Ele quer te fazer crescer, porque quando você passa pela prova e vê a vitória chegar, então você é um herói de Deus, você é um valente de Deus. Você é um herói de Deus. Quando você passa pela prova e vê a vitória chegar, você é um valente de Deus. Então você alcançou o alvo. Olha aí, você alcançou o alvo. Olha aí, quando você persistiu, você firmou, você ficou firme e venceu. Então você é um vencedor. E ninguém pode nessa terra dizer que é um vencedor se um dia não venceu alguma coisa. Todo vencedor tem que vencer alguma coisa. Toda luta, ela tem que ser vencida em nome de Jesus Cristo, para eu poder entender que eu tenho um Deus que trabalha a meu favor. Abraão precisava passar por aquilo, mas ele não viu a morte do seu filho, pelo contrário. Ele não viu a destruição do seu filho, pelo contrário. Ele viu o cordeiro preparado. Está aí o cordeiro, está aí o cordeiro, está preparado. Eu sou Jeová Jirê. Olha, eu já preparei o cordeiro. Sabe o que Deus está falando aqui nessa igreja? Escuta, se você conseguir passar pela prova e vencer, o cordeiro já foi preparado. É só você aguentar mais um pouquinho. É só você aguentar mais um pouquinho. O cordeiro já foi preparado. Deus vai soltar ele para vir na tua direção. Aleluia! Agora existe uma coisa que é necessário que nós façamos. Abraão fez um sacrifício ao Senhor. E nós temos que ser um sacrifício humano todos os dias. Temos que sacrificar as nossas vontades. Temos que sacrificar os desejos da carne. Temos que sacrificar muitas vezes o nosso gênio ruim. Temos que sacrificar a nossa língua que não para dentro da boca. Temos que sacrificar aquela vontade que às vezes a gente tem de largar tudo, de destruir tudo. Aquele desejo que nasce no coração, nós temos que sacrificar isso. Sacrificar a nossa verdade, porque a nossa verdade é mentira. A grande verdade está nas mãos do Pai Todo-Poderoso. Sacrificar o nosso jeito de ser, sacrificar a nossa incredulidade.
Porque às vezes a gente diz que crê em Deus, mas a gente crê mesmo no ser humano. É o que o ser humano me falar, é que eu acredito. Se o ser humano fizer isso para mim, eu acredito. Se o ser humano fizer aquilo para mim, eu acredito. Escuta, aquele que é provado e testado por Deus, ele tem que acreditar unicamente no Deus vivo e verdadeiro. Ele tem que ter um foco. Os olhos dele tem que ser colocados no Pai. Abraão subiu o monte com os olhos colocados no Pai. Ele nem olhou para trás. Ele nem confiou na sua mulher para contar o segredo. Ele olhou para o alto, porque ele sabia que ele tinha que fazer aquilo que o Pai pedia. Então aquele que é do Senhor e que vai vencer todas as batalhas, aquele que quer ver o carneirinho solto, ele tem que ser um homem ou uma mulher que acredita no Deus Pai Todo-Poderoso e que vence a luta, passe pela prova, passe pela luta, passe pela dor, mas vença sem resmungar, vença sem criticar, vença sem ficar procurando aqui, ali. É aqui, é Deus quem está falando com você, é o Deus da Bíblia. Vai para a cruz, vai para Moriá. Agora tem uma coisa para terminar. Existe também a tentação. Pega no braço do irmão e fala: ih, a tentação. Fala: a tentação vem do tentador. Tentador chama-se Satanás. Ele tenta mesmo. Ele quer arrancar a pele, pode falar, ele quer arrancar a pele, o sangue, a força, ele quer arrancar tudo. Ele é o tentador. Vou te falar quem foi que falou isso. Lucas 23, 31. Jesus disse assim, quando ele era tentado: pois se fizeram isto ao lenho verde, como se fará ao lenho seco? Jesus estava falando aquilo que os homens faziam para ele, enquanto ele estava vivo, enquanto ele era madeira verde, porque madeira também significa homem. Jesus estava falando dele, homem vivo, andando, falando, comendo, e os hipócritas, os fariseus, os seduceus, os saduceus, os escribas, perseguiam ele, tentavam pegar nele alguma forma de injuriar ele. Mas junto com Jesus ia alguém andando. Era Satanás. Satanás queria ver Jesus por terra. Satanás queria ver Jesus morto. Satanás achava que se Jesus morresse, acabava o grande profeta. Então a graça de Deus não ia se cumprir. Então a promessa de Deus não ia se cumprir. E ele tentou Jesus de todas as formas. Ele tentava e ele usava quem? Homens. Quem que ele usou? Homens. Por isso, irmãos, querido, eu estou pedindo para vocês em nome de Jesus, entenda que tudo que pode vir de bom da tua vida não vem daqui da terra, vem do alto. Então não olhe para as coisas terrenas, senão você cai. Olha para Deus, olha para Deus, olha para Deus. Olha para Deus. Jesus, o lenho verde, sofrendo. E ele diz, quanto mais com lenho seco. Aí ele já estava falando da morte de cruz. Ele estava querendo dizer, quando os homens me viram prego na cruz, já seco, esturricado pelo sol, sofrendo, já não tem nem sangue mais, porque Jesus não tinha nem sangue, só saía água do corpo dele, uma água misturada com sanguinho, meio cor-de-rosa. Lenho seco. Então, blasfemaram contra o lenho seco. Ainda mesmo Jesus ali na cruz, ele foi blasfemado. Mas ele não era eu e nem você, ele era homem, ele era um sacrifício humano naquele momento ali, era um sacrifício humano, sabe para quê? Para representar a mim e a você, sabe por que ele foi sacrifício humano? Para salvar a minha vida e para salvar a tua vida, para fazer de você um morador da cidade celestial. Ele fez o sacrifício humano para fazer a nova Jerusalém, e você ir morar lá e eu ir morar lá um dia. E para que também? Para você aguentar na prova.
no momento do tempo mau, no momento em que você acha que nada vai dar certo, mas na tua vida confia em Deus. No momento que você acha que tudo vai ruir, confia em Deus. No momento que você acha que nada mais vai acontecer, confia em Deus. Seja um sacrifício humano diante de Deus. Você não precisa ir à cruz, nem sacrificar nada, mas sacrifício de adoração, sacrifício de louvor, sacrifício de amor a Deus e às coisas que pertencem a Ele. Seja um sacrifício humano diante do Deus Pai Todo-Poderoso. E eu termino dizendo esta palavra, um homem que eu acho maravilhosa a atitude dele, rei Davi. Quando o rei Davi queria um lugar para sacrificar ao Senhor, sacrificar naquela época era levantar um altar de adoração a Deus. Todas as vitórias, Davi levantava um altar de holocaustos, levava todo o seu rebanho, levavam animais para sacrificar, porque a adoração a Deus era em primeiro lugar da sua vida. Então Davi queria procurar um lugar e foi-lhe oferecido um local. E o dono daquela terra disse: olha, você não precisa me pagar nada não, Davi. Se você vem sacrificar a Deus, pode pegar. O homem chamava Araúna, essa terra eu te dou de presente. E Davi olhou para aquele homem e disse: não, meu irmão, dá o teu preço porque eu vou pagar. Porque jamais eu vou fazer um sacrifício ao Senhor daquilo que nada me custa. Jamais eu vou dar ao meu Deus algo que não me custa. Jamais eu vou fazer algo para Deus que não me custa. Então te custa muitas vezes sair da tua casa a pé quando o teu carro quebra. Te custa muitas vezes dar o teu dízimo, a tua oferta. Te custa muitas vezes chegar a este lugar para adorar. Te custa muitas vezes, tantas coisas nos custa. Mas tem que custar mesmo. As coisas para ser feita a Deus tem que ser feita na força. É assim, o reino de Deus é ganho na força, disse João Batista. O reino de Deus é ganho na garra. O reino de Deus se ganha com sacrifício humano. Eu tenho que ter meu tempo para Deus. Eu tenho que orar, eu tenho que adorar, eu tenho que cultuar. E se alguém diz para você que para ser crente não precisa ir na igreja, essa pessoa é mentirosa. A igreja é o lugar onde Deus fala. A igreja é um lugar onde Deus te convida para entrar com louvores e cânticos. Nós temos que ser sacrifício humano. Davi disse: não, eu não quero dar o preço, porque eu vou pagar o valor correto dessa terra, porque jamais eu vou dar a Deus, a Jeová Jirê, alguma coisa que não tenha preço para mim. Eita! Eu termino dizendo que para Deus o melhor, o pouco é para nós. Mas para Deus tem que ser o primeiro em tudo na nossa vida. É o melhor louvor, é a melhor adoração, é o melhor momento, é a melhor honra. A honra é para Deus. A honra é de Deus. A glória é de Deus. É o melhor, é para Deus. Não fique cultuando coisas que passam. Cultue aquilo que é eterno. Faça um culto de adoração ao eterno. Faça um culto de adoração a esse Deus chamado Jeová Jirê, que nessa noite está aqui para entrar com a providência, que nesta noite entrou aqui, mas entrou com tantos carneirinhos para entregar um para você. Tantos carneirinhos. E muitas vezes nós deixamos passar esse momento, ficamos tão distraídos da palavra. E Deus está falando, naquele dia Deus havia preparado algo, e aquela pessoa está distraída, não entendeu ainda, achou que é comum. Já conheço, eu conheço tudo, eu conheço essa palavra, eu conheço isso aí, já eu sei que tem carneirinho, eu sei. E aí os carneirinhos vêm e a pessoa não recebe. Os carneirinhos são presentes que Deus quer dar. Os carneirinhos é a providência que Deus quer entregar, entendeu, queridos? O carneirinho entra, Deus coloca ele na tua frente, mas você está tão longe. O carneirinho sai correndo. Porque quando Deus coloca na nossa frente a bênção, a gente tem que agarrar ela na hora. Tem que agarrar ela na hora. Nós vamos fazer ato profético aqui hoje.
Você vai agarrar a bênção na hora. É na hora. E muitas pessoas que estão aqui vão contar testemunhos dessa noite, daquilo que Deus fez. Muitas pessoas vão ver ainda essa semana que entra um milagre tão grande na sua vida. Vão ver a rima na xéria, a providência de Deus chegando. Portas de emprego vão se abrir. Vai entrar grana. Vai entrar solução. Prédios vão se vender. E vão se comprar também. Creia. Deus vai soltar os carneirinhos. Deus da providência entrou neste lugar nessa noite para fazer uma obra. Mas nós temos que ser um sacrifício humano.